E nós vamos falar sobre isso aqui. Ezequiel, capítulo 47, verso 1 a 12. É muito importante que vocês entendam que nós falamos na nossa última aula, do capítulo 40 até o 48, que nós vamos ter um novo tempo. Nós vamos ter uma nova era, um novo momento para a humanidade. Só que agora, esse novo tempo e essa nova era, ela é resultado da conversão e do arrependimento de pessoas que se voltam para Deus. E falamos que Deus vai fazer do seu templo o seu santuário. E é a partir desse templo que eu quero que você entenda que aqui está tratando de um aspecto escatológico. É a partir desse templo que vai sair, e o que Ezequiel vê, um novo tempo começando, uma nova era. Ou seja, Ezequiel no capítulo 47, a partir do capítulo 40 a 48, você tem uma unidade literária que ela está vaticinando, ela está mostrando, ela está evidenciando que um novo tempo, uma nova história começa com Deus. E tudo que começa com Deus tem paz, tem prosperidade, tem avanço, tem crescimento. Não é isso? É por isso que é muito importante. Você deve levar em consideração que aqui é o templo milenial, que aqui é um novo tempo descrito pela escatologia bíblica de prosperidade e de paz em Cristo Jesus. Só que esse novo tempo, ele começa com Deus e com Cristo reinando. Então, quando você pega, por exemplo, Ezequiel, capítulo 47, e for ler ele todo, esse capítulo ele é dividido em duas partes. Do versículos 1 até o versículo 12, que está aí, coloca bem aqui, pastor, fica melhor para eles entenderem aí. Coloca aí na tela, do 47, primeiro a 12. Aí você vai colocar aí as águas que saem do templo. Vamos lá. As águas que saem do templo, e do versículo 13, não é isso? A 23, aí você tem a segunda parte que fala sobre os limites da terra, não é isso? Muito bem. Os limites da terra, 13 a 23. Isso é para ficar bem didático, para não ter problema. Vamos lá. Bem didático. Muito bem. Então, prestem bem atenção, que do versículo 1 a 12, você tem as águas que vão sair do templo, que o profeta Ezequiel contempla. E o mais importante é que do 1 até o 6, você vai ter aqui essas águas que elas estão saindo do templo. E ele primeiro vê as águas. Ezequiel, quando olha, ele não vê logo as águas com a ação purificadora, sanadora, milagrosa. Não. Quando ele começa a narrar, ele começa a descrever as águas que saem do limiar do templo. Não é isso? Aí depois, dos versículos 7 até o 12, é que ele vai tratar do poder miraculoso destas águas. Entenda bem, aqui você tem uma visão que o profeta Ezequiel está tendo sobre o futuro e que está falando do que Deus vai fazer, mas que não há poder nenhum em água. Que fique bem claro isso. Não é isso? Porque às vezes, se eu estou falando aqui, inclusive o autor falou no livro e na lição, essas águas sanadoras, essas águas purificadoras, elas aqui não são águas naturais que vão sarar. Isso aqui é apenas simbólico, que vai ter o seu cumprimento literal para o futuro, onde Deus vai fazer a restauração da terra, vai trazer a restauração no aspecto geográfico, geológico, porque isso é para o milênio. A Bíblia diz que a criança meterá a mão na cova do basílico,
o boi comerá, o jumento comerá palha com boi. Vai haver uma mudança na natureza, tanto dos animais, como também na natureza no seu aspecto geográfico. Mas isso é para o tempo do milênio, que o Senhor vai trazer essa mudança. Então, do versículo 1 a 12, você tem as águas que saem do templo. E do versículo 47, 13 a 23, querido professor, querido aluno, você tem uma ênfase do profeta Ezequiel sobre a distribuição da terra para Israel no aspecto escatológico. Israel, durante o milênio, eles irão habitar na terra como a igreja hoje habita. O propósito do milênio, primeiro, é para cumprir as promessas relacionadas a Israel. E, em segundo lugar, o propósito do milênio é para mostrar, porque o diabo vai ficar preso quanto tempo? 1000 anos, como está lá em Apocalipse. É também para mostrar que o problema não foi só o diabo. Satanás vai ficar preso por quanto tempo? Vamos lá para Apocalipse. Para que tu pega a tua Bíblia aí, professor, aluno, jovem, irmão. Pegue aí a tua Bíblia agora, crente salvo. Vamos lá. Vamos lá. Começa aí do versículo 1 em diante, de Apocalipse. Rapidinho. Aliás, capítulo 20, verso 1. Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Pode ir. E vi tronos e Isso aí. E aí, lê os 2 versos anteriores que o senhor leu. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Aí está falando da ferocidade dele, serpente da sagacidade, vamos lá. Que é o diabo. Diabo, diabolos, não é isso? Isso. Você tem nessa figura tanto de diabolos como Satanás, adversário e acusador, vai. E Satanás. Olha aí, viu? Vai. E amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo. Sim. E ali o encerrou. Isso. E pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele vai ser solto, porque muitos não vão concordar com o governo de Cristo no milênio. Mas o milênio tem relação com Israel. O milênio também é para provar que o problema não é só Satanás. Ele vai ficar preso quantos anos? 1000 anos. Isso é literal. Ele vai ficar preso 1000 anos. E durante esses 1000 anos, terão pessoas que não concordarão com o governo de Cristo. De modo que quando o diabo for solto, eles vão se juntar a ele e vão se rebelar novamente contra o Senhor. O problema do mundo, bota para cá, Caio, vamos lá. Verdade de Deus para o Brasil. O problema do mundo não é educação. O problema do mundo não é dinheiro. O problema do mundo não é apenas político, social. O problema do mundo é a natureza humana, natureza pecaminosa. Quando o homem peca contra Deus, o homem se distancia de Deus. Quer ter uma prova? Os países de primeiro mundo mais bem educados, lá tem homicídio, lá tem traição, lá tem mentira, lá tem engano, lá tem coisa ruim, lá a mulher trai o marido trai a esposa, homem humilha a mulher, mulher humilha homem. Então o problema não é educação, o problema é o coração velho do homem. E aí vamos lá para Mateus 15, 19, olha o que Jesus disse, o que sai de um homem não transformado, de uma pessoa não mudada. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então pronto, não há como se ter uma terra maravilhosa, não há como se ter uma nova era, um novo tempo, se esse homem não for transformado, se esse homem não se voltar para a glória de Deus. Quando Israel se voltar para Deus, e a igreja também que já está em Deus, nós vamos ter um novo tempo, porque as pessoas serão transformadas, e Jesus vai reinar, e nós teremos paz e alegria. Mas não há como colocar na casa
organizada por Cristo, quem está bagunçado. Primeiro, para botar a casa em ordem, o diabo vai estar preso. Quanto tempo? 1000 anos. Depois, Jesus é quem vai sentar no trono. Ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é Senhor, ele é rei. Não é isso? E os súditos do reino dele vão estar para reinar com ele nas qualificações que ele diz lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados limpos de mão e puro, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. Aí sim, então entenda, primeiramente você tem as águas que vão sair do templo e elas vão fazer um percurso, eu vou já falar isso. E na segunda parte, do 13 a 23, você tem aqui a herança da terra para os judeus. Muito interessante nós atentarmos para isso, porque dentro dessa visão de Ezequiel, aí vai se cumprir plenamente os limites que Deus havia prometido.